Ó, eu vou falar uma coisa aqui que eu quero saber sua opinião, que eu tô muito curioso pra saber, porque esse rapaz aqui falou do Guipa o programa inteiro. Que o Guipa é isso, que o Guipa é aquilo, o Guipa também teve os embates com ele, e você já deve ter visto, mas eu queria também saber sua reação. Pedir pro Léo, separa os vídeos do Guipa, que o Guipa falou ali na reta final, que gostaria de certa forma, que o Caio continuasse no jogo pra apontar as suas incoerências. Você chegou a ver esses vídeos já? Não. Então você vai ver pela primeira vez, Primeira vez. aqui Vai lá, conosco, tá porque Teu enquanto o parceiro. Léo tá separando os vídeos, Teu parceiro. e Mas só botar um ponto nisso, quando eu que levantei essa hipótese aí, essa coisa do grupo da boa convivência, quando Sim. Você que levantou. a Edilane saiu, eu sento na festa, converso com o Caio, e eu falo, Caio, e aí, qual é a sua opinião da visão de jogo agora? Aí o Caio me dá a opinião dele e falo, cara, eu acho que hoje existe um grupo da boa convivência, que é um grupo que se relaciona a nível de proteção. Você falou isso pra quantas pessoas? ele tava falando com o Caio, né? Com o Caio. Não, teve um momento na sala que ele falou isso pra algumas pessoas que eu passei 2 vezes e ouvia e não falava nada, só ouvia. Exatamente isso. Você falar isso pra mais de uma pessoa é uma dupla, se falar pra uma, mais de uma é um grupo. E ele falava isso, gente, a gente é assim, existe um grupo muito forte. Continua com a fala. Vamos lá. Eu falei isso pro Caio, isso repercutiu e eu tive que explicar para algumas pessoas sobre que tal desse grupo da boa convivência. Qual era a intenção disso? Que inclusive na festa, se tiver o VT, mas não sei se vai ter, eu falo por completo a frase. É um grupo da boa convivência na qual tem um melhor relacionamento e qualquer pessoa desse grupo da boa convivência, que por mais que haja indícios, ainda é muito precoce da minha parte julgar algum tipo de combinação de voto e Sim. etc., mas que as pessoas do outro lado que vocês intitulam forem puxadas numa situação de dono, já estão na zona de risco porque vocês não se apontam e não vão votar contra Exatamente. essas pessoas. Eu disse isso, o Caio inclusive concordou. E eu não entendo por que só eu que tenho que ser assim apontado como o cara que falou do grupo, que era de outro grupo. Eu só quis dizer o seguinte, irmão, existe hoje uma Não, divisão todo na mundo casa. sabia, todo mundo sabia. Existe, exato. Você falou, mas isso todo foi o mundo sabia. óbvio, irmão. Todo E eu só mundo. falei o óbvio. Uma criança de 6 anos sabia. Em qual momento que existe uma proteção da minha parte, sendo que eu nunca pedi em nenhum momento, puxa VT, se eu pedir a proteção de alguém, a minha proteção era única e exclusivamente o meu posicionamento. Talvez por isso palestrinha, porque só eu que me defendi ali dentro pra mim mesmo. Agora, se uma outra pessoa quisesse me defender, livre e espontânea vontade, de sobre o outro, não sobre mim. E eles começaram a se desesperar quando eles viam aquele grupo maior, que era o lado B, eu chamo de lado B, perdendo elementos. Rambo, toma vergonha na cara, desesperar, eu vou me desesperar por causa de grupo seu, Rambo. Desesperado. Eu vou me desesperado pra Não. grupo seu, Rambo. Desesperados vocês estavam. Ah, toma vergonha nessa cara sua, Rambo. Bota Tava humildade. No desesperado. começo do Bota humildade programa, aí, no começo do Rambo. programa, você concorda da fase da mansão que você tá falando, né? Vai fazer no final. Não, Você é na acha mansão. que ele tem razão? Vocês chegaram a Eles entraram ficar com preocupados, baronesa. desesperados, algo assim? Sim. Irmão, calma, óbvio Eles- que não. eles conversavam Quando eu sobre puxo isso. quando eu puxo o Caio naquela situação, na segunda semana de jogo, sabendo o relacionamento que o Caio também tinha dentro da casa, foi uma situação muito mais estratégica e eu sabia do risco que eu corria. Tanto que foi 9-8. Eu sabia do risco ali que eu tava correndo de puxar o Caio. Mas por que foi aquela jogada de puxar o Caio? Eu poderia ter puxado outras pessoas e tá numa zona de conforto. Mas quando eu puxo o Caio, foi preocupado no movimento que a casa iria fazer. E naquele momento ali, pessoas que estavam ali ainda entendendo o que estava acontecendo, foram forçadas a entender do jogo, Posicionar. a buscar um lado e se posicionar. Entende? Ou seja, naquele momento ali da segunda semana, quando eu puxo o Caio, eu acho que foi um divisor de águas pro jogo dele e pro meu, na qual teve uma clareza e de fato uma divisão, mesmo que invisível ali, de amigos do Caio Sim. e amigos do Haddad. Sim. Foi ali que começou isso. Talvez se eu não tivesse puxado o Caio naquele momento, não teria acontecido muito isso. As pessoas não teriam sido forçadas a escolher e a terem que se posicionar. Existiram conexões que até o momento não tinha sido feita. Então ali sim foi um movimento de jogo que eu acredito que deixou muito claro pra mim, pro jogo, pra mim, pro Caio, um jogo mais numa visão macro. Quem tá do meu lado, quem tá do lado dele. Na verdade, não era sobre estar do meu lado, era sobre uma posição. Entendi que essa pessoa se posiciona por isso, Sim. essa pessoa, porque o meu jogo do cara é diferente. Sim. Então ali eu entendi o pensamento do outro lado e o pensamento do meu lado. Sim, Entende? sim. Vamos ver. Tá no ponto, Léo? Vamos ver, então, que eu sou muito curioso desde quando esse programa acabou pra você ver essas cenas e acho que seus fãs também
sobre o Guipa. Ele falava muito, só para contextualizar, tá, gente? O Guipa falava muito pela manhã, lá no quarto, quando ele estava como dono, ou também na esteira. E assim, teve alguns dias que foi muito engraçado, porque ele falava, logo depois você chegava, e aí ele falava não outras coisas, mas aí o assunto mudava. Vamos ver o Guipa falando sobre a importância do Caio para apontar as incoerências do Haddad, segundo ele. Que eu só não vou colocar ele, porque se ele... Pode aumentar um pouquinho? Do dono, da virada, ele puxa o Caio pra mim é peça interessantíssima e fundamental nessa reta final do jogo para movimentar em cima das pessoas que eu quero que ele movimente. E que eu não vou movimentar em cima dessas pessoas, porque essas pessoas são próximas de mim e não há necessidade de ter embate agora com elas. Quero mais que elas achem que eu estou concordando com tudo que elas estão falando. E aí é bom ter o Caio para bater de frente com essas pessoas, para eu buscar incoerência em cima delas, desses meus amigos. E pena que não achou, né, Guipa? Quem realmente joga, quem não joga. Esse vídeo, desde o dia que você saiu, eu queria te mostrar. Onde ele fala, elas acham, ele tá falando de você, óbvio. Tá. Onde essas pessoas acham que eu tô concordando com tudo que elas acham, pode até depois continuar, porque tem a sequência dele na esteira. E, né, esses meus amigos, que pra mim é muito impactante quando ele faz essas achas, por quê? Você era bem amigo dele ali, não amigo, mas assim, vocês eram bem parceiros de resenha. Ele acha que o Caio era fundamental a permanência dele para apontar suas incoerências. Revendo esse vídeo, aliás, até para o Haddad poder ver melhor, bota também o na sequência dele na esteira, onde ele reforça isso para o público. Vamos ver. Quem não joga, quem é coerente, quem é incoerente. Vai entrar depois na o sequência Caio é peça fundamental no jogo. Então não vou fazer nada que corra o risco de colocar o Caio na zona de Ele queria risco. botar o Caio para o Caio poder ter embate contigo e Primeiro apontar Caio suas incoerências. É um cara que é interessante pro jogo. Tem embates com o Haddad, que eu acho que tem que movimentar o Haddad, que em algum momento ele pode apresentar incoerência. Quanto mais você coloca um jogador contra a parede, mesmo que o jogador tenha confiança nos seus argumentos, mais possibilidades dele se complicar e acaba falando algo que possa tirar voto dele lá na frente. Então, os jogadores que eu acho forte, eu quero mais que eles sejam movimentados. Movimentados com embates. E o Caio pode movimentar bem tanto o Fê quanto o Haddad. Então, para mim, não é interessante ter o Caio na zona de risco. Quando o Guipa esteve aqui, ele falou, e eu perguntei para ele, ô Guipa, você não acha que isso é falsidade? E ele falou, o Haddad se visse, ele de certa forma entenderia. Porque muita gente queria que você fosse dono para você ver esses vídeos. E a gente ia querer saber como seria a sua reação. Vendo agora, o que você acha depois de tudo que o Guipa falou? Cara, olha só, na verdade a minha relação com o Guipa ali era uma relação de fato de resenha, né? A gente nunca foi ali aliado de jogo, compartilhava algumas coisas com ele pela resenha que a gente tinha de manhã, que era sempre essa depois da esteira ali que ele tinha. Cara, olhando isso agora, primeiramente eu fico lisonjeado pelos elogios que ele me fez, me considerar um jogador forte e talvez que poderia ali derrubar ele dentro do jogo, pelo que eu percebi foi isso, né? Aonde ele queria colocar outras pessoas contra mim para que achassem coerência em mim, uma vez que ele próprio não teve a coragem ou não conseguiu chegar até mim buscando e encontrando uma incoerência. Então ele tentou me colocar numa situação aonde ele achava que o Caio, por ter embate comigo, e quanto mais o Caio me colocasse contra a parede, mais eu iria me complicar. Mas isso seria praticamente impossível de acontecer. Eu poderia sim sair do jogo em algum momento por talvez algum comportamento que eu tive que não foi agradável para o público. Mas agora, por incoerência e por mentiras, eu tinha total segurança que o meu jogo estava sendo coerente e verdadeiro do início até o fim. A minha confiança era no meu jogo e na minha coerência. Ou seja, analisando isso agora dessa posição do Guipa, era uma visão de jogo dele, na qual ele se esquivou da responsabilidade, se omitindo do jogo, de me fazer um apontamento, e aí fica o questionamento. Por que não me apontou, Guipa? Por que não buscou incoerência em mim? Você deixou pro outro coleguinha vir ter embate comigo, achando que eu poderia me contradizer. Então, pra mim, fica um pouco fraco. Você acha que o Guipa foi falso contigo? Mano, eu não vou dizer que ele foi falso ou não, porque lá dentro a gente sabia e tinha total consciência de que a gente jogava individualmente, ele era meu adversário. E que a qualquer momento poderia acontecer, tanto que já rolou algumas discussões entre eu e ele, a nível de discordância de pensamento de jogo. Sim. Eu tinha o meu posicionamento, eu não ficava buscando ali cartadas, e o Guipa já era o cara um pouco mais o quê? Tava descendo o pau em fulano, na área da academia ali, entrava na mansão
e aquele cara conseguia fazer as articulações dele para que ele conseguisse algum tipo de coisa. Mas isso para mim não se tornava algo tão discrepante, porque ele sempre deixou muito claro para mim, nas nossas conversas, que essa era a forma que ele jogava, certo? Ou seja, até o presente momento eu tinha tanta coisa, irmão, para poder resolver ali dentro, que isso para mim era fichinha. Mas de fato, eu acho que ele poderia sim ter vindo até a mim e ter buscado um embate, apontando incoerência e não ter deixado pro coleguinha e elevado o jogo do outro conforme ele falava que não era justo fazer. Então, acho que diz muito mais sobre ele do que sobre mim. A ideia talvez era, eu até questionei ele isso aqui, ele falou sobre você e Caio, como ele imaginava serem dois jogadores que tivessem, né, também entre os favoritos do público, terem embate para que um apontasse a incoerência do outro e ele surgisse como uma terceira via para talvez ganhar o programa. Exato, tanto que eu busquei a incoerência, você vê como é que ele funciona. Quando aconteceu a situação do Dialbu, que o Guipa sussurrou pra Dona Geni, o Guipa não fazia... O Caio sussurrou pra Desculpa, Dona Geni. o Caio sussurrou pra Dona Geni com o nome do Dialbu, e antes disso ele fala com a Dona Geni, você tem que votar certo, e aponta pra Lisiane, que você vai receber mais um voto, que no caso era do Breno, mas o Breno votou nele. Ou seja, quando eu levo isso, eu falo, galera, aconteceu isso, isso, isso e isso, mas não fala, porque eu vou sentar com o Caio e vou descobrir a verdade. Depois que eu descobrir a verdade, eu vou e explano pra casa inteira, certo? Chega na dinâmica do Faro, o que o Guipa faz? Blefa usando uma pauta minha que eu analisei, que eu busquei. Ou seja, acredito muito também que ele tem um comportamento de que ele possa ali também ter utilizado de algumas falas minhas, para ele era interessante conversar de jogo comigo, né, concordar, porque muitas das estratégias que o Guipa utilizou ali, né, palavras combate e etc, vinham de conversas entre eu e ele, que eu passava a minha visão para ele. Então, pra mim, tá tudo certo. Aqui fora seria amigo do Guipa? Vocês são amigos? Mano, tem uma relação da hora com o Guipa, não consegui falar muito com ele porque eu tomei na correria, não pude ainda assistir esses vídeos. Eu sei que aqui no meu grupo da galera dos raios aqui tem bastante print dele, né? Inclusive falando que não me aguentava mais, não sei se tem esse vídeo aqui. Tem, ele, assim, teve o vídeo eu não separei, mas a gente pode elencar algumas situações, como Boa. por exemplo, ele voltou da prova, e aí ele chega, né, vocês dois tiveram um embate, uma prova da virada, se eu não me engano, Sim. que ele tinha vencido, ele acha que você não gostou muito, aí durante a madrugada ele falou que você era decepção, chegou a chamar, acho que de trouxa, se eu não me engano, não lembro, mas eu pedi pra galera do chat até me relembrar algumas das palavras, mas ele ficou bem chateado, e no dia seguinte ele foi, acordou, te deu um abraço, pediu até desculpa, os dois... Exato, ficaram. então isso aí só me soa, cara, como um cara falso, porque lá dentro, vendo isso aqui agora e sabendo disso aqui agora, me soa um cara falso. Sabe por qual motivo? Lá dentro, ele virou pra mim e ele me elogiava, dizendo que eu respeitava a individualidade do Fernando junto com ele. Que em nenhum momento eu interferi na escolha do Guipa e do Fê e do Felipe, Sim. na indicação do Fernando. Sim. Ele fala também em relação a... Ele fala também ali em relação a ele... não, porque você não ficou puto comigo e tal. Teve uma situação que ele veio cobrar eu e de Albu, que a gente não teve junto com ele numa volta de possível zona de risco e etc. E nesse momento, cara, ele entrou na casa muito puto. Sim. E eu aplaudi ele. Eu Ele tô entrou prestando muito atenção em puto. você e eu quero só buscar as palavras exatas que ele Exato. falou. Ele entrou muito puto Sim. na casa, olhando pra Ele, mim quem é sério. fraco, quem é Exato. fraco? E me olhando. Pra mim, ele quis me atingir também. E eu falei, Guipa, eu tava ali... então, entendi, eu tava ali batendo... entendi. Cara, quando o Guipa entra, eu sou o primeiro a bater palma. Eu falo, Sim. boa. Quando ele entra, ele nem na minha cara olha, passa serião, gritando com aquelas biletas regalhadas dele, puto. E eu falo, qual é, irmão? Eu tô aqui de boa pra te receber, te dar um abraço, e você tá puto?